Olá, boa tarde. Eu estou de volta com mais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira para você. E o Ministério da Saúde recebe hoje as primeiras 500 mil doses da vacina AstraZeneca Oxford produzidas aqui no Brasil pela Fiocruz. Até sexta-feira, um total de 1.080.000 doses devem ser entregues ao Programa Nacional de Imunização. O lote da vacina de Oxford, produzida pela Fundação Oswaldo Cruz, de Biomanguinhos, no Rio de Janeiro, com ingrediente farmacêutico ativo importado, foi liberado ao Programa Nacional de Imunizações. Outras 580.000 doses devem ser disponibilizadas até sexta-feira. Com o registro definitivo concedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Fiocruz passou a ser a detentora do primeiro registro de uma vacina contra a Covid-19 produzida no Brasil. A previsão é de que até o fim do mês sejam entregues 3.800.000 vacinas. Uma segunda linha de produção já entrou em operação na Fiocruz, o que vai permitir o aumento da capacidade produtiva de imunizantes. A estimativa é de que até o final do mês a produção chegue a cerca de 1 milhão de doses por dia. O Instituto Butantan também deve liberar hoje mais 2 milhões de doses da vacina Coronavac ao governo. Com isso, chega a 22.600.000 o total de doses da Coronavac oferecidas desde o início das entregas. E a cidade de Serrana, no interior paulista, iniciou hoje a aplicação da segunda dose da Coronavac em voluntários de um estudo do Instituto Butantan. Até domingo, 6.763 moradores de Serrana, que fazem parte do Grupo Verde, devem comparecer ao mesmo local onde receberam a primeira dose para completar a imunização. No total, são cerca de 28.000 pessoas que fazem parte de 4 grupos, divididos por cores na escala da vacinação da cidade. A imunização em massa faz parte de um estudo que quer descobrir se a vacina é capaz de frear a transmissão do vírus em uma cidade inteira, o que pode levar à queda de novos casos e, consequentemente, à redução das internações e de mortes. A primeira fase da vacinação em massa terminou em Serrana no domingo com 97% do público-alvo imunizado. Segundo o Butantan, os resultados da pesquisa devem ser conhecidos em maio. E olha só, um ano depois da primeira morte por coronavírus registrada no Brasil, a doença já mata uma pessoa por minuto no país. A Fiocruz afirmou que o Brasil passa por o maior colapso sanitário e hospitalar da história. O monitoramento realizado pela Fundação Oswaldo Cruz indica que dos 27 estados, 24 e o Distrito Federal estão com taxas de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva do Sistema Único de Saúde iguais ou superiores a 80%. Destes, 15 estados já têm 90% ou mais das UTIs ocupadas. Entre as capitais, 25 estão com taxas de ocupação das UTIs superiores a 80%. E em 19 delas, a taxa já está acima de 90%. Na semana passada, a Fundação já havia informado que o país vive o pior momento da pandemia. A avaliação é decorrente da piora de alguns dos principais indicadores sobre a Covid-19, como alta na ocupação de leitos, tendência de alta nos casos de síndromes respiratórias e alta nas mortes causadas pela doença. O país acumula 10% das mortes que já foram notificadas no mundo por Covid, sendo que o Brasil tem apenas 3% da população global. Os pesquisadores defendem a adoção rigorosa de ações de prevenção e controle, como o maior rigor nas medidas de restrição às atividades não essenciais. E nos destaques internacionais, um alívio para os territórios palestinos em meio à pandemia do coronavírus. A Cisjordânia ocupada recebeu a primeira entrega de vacinas contra a Covid do dispositivo COVAX nesta quarta-feira. O programa foi criado pela Organização Mundial da Saúde, com entidades filantrópicas para ampliar a distribuição dos imunizantes e garantir que nações de baixa renda não sejam negligenciadas.
Cerca de 60 mil doses das vacinas Pfizer-BioNTech e AstraZeneca, atribuídas aos palestinos pela iniciativa COVAX, chegaram ao aeroporto Ben Gurion de Tel Aviv, em Israel. Os imunizantes foram levados para a Cisjordânia em caminhões. A autoridade palestina, com sede em Ramallah, espera receber cerca de 2 milhões de doses encomendadas de vários fabricantes, além das doses do programa COVAX. Mas a quarta-feira não foi um dia somente de boas notícias. Um relatório da ONU mostrou que a pandemia provocou indiretamente o aumento da mortalidade infantil no sul da Ásia. A região registrou no ano passado 228 mil mortes a mais na comparação com 2019. O estudo encomendado pela Fundação das Nações Unidas para a Infância também registrou 11 mil mortes maternas a mais em 2020 do que no ano anterior. O relatório aponta como principal causa as reduções drásticas de acesso de recursos aos serviços de saúde pública essenciais, devido à pandemia na Índia, Paquistão, Nepal, Bangladesh, Afeganistão e Sri Lanka, onde vivem 1 bilhão e 800 milhões de pessoas. E a Comissão Europeia pode endurecer as condições para a exportação de vacinas anti-Covid se não houver reciprocidade por parte dos países produtores. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ameaçou promover o endurecimento das condições para a exportação de vacinas anti-Covid. Em outras palavras, queremos entregas confiáveis de vacinas e aumentar os contratos. Queremos ter reciprocidade e proporcionalidade nas exportações. E estamos prontos para usar qualquer ferramenta que precisarmos para isso. Von der Leyen alertou que todas as cartas estão sobre a mesa. A presidente lembrou que a União Europeia atravessa a crise do século e que nada está descartado por enquanto. O bloco quer verificar se as exportações para países que têm taxas de vacinação mais altas do que as da Europa ainda são proporcionais. A União Europeia adotou um mecanismo de controle de exportação de vacinas em janeiro e, na semana passada, estendeu o prazo de aplicação dessas regras para o final de junho. Por meio do mecanismo, as empresas que assinaram contratos de pré-venda de vacinas com a União Europeia devem obter autorização para exportar doses para fora do bloco. E mudando de assunto, mísseis de Israel disparados contra Damasco foram interceptados na Síria. Não há informações sobre vítimas. A defesa síria interceptou mísseis israelenses sobre Damasco. A agência oficial síria Sanaa informou que as defesas aéreas do país interceptaram o ataque israelense. Reportou ainda que a Síria bateu vários mísseis. Não foi informado se houve vítimas. Desde o início da guerra na vizinha Síria em 2011, o Estado hebreu lançou centenas de ataques contra posições do poder sírio e seus aliados, as tropas iranianas e as forças do Hezbollah libanês. Israel declara regularmente que não deixará que a Síria se torne posição militar para as forças iranianas. E para encerrar, a Alemanha anunciou uma queda histórica nas emissões de gases de efeito estufa durante 2020, o que levou o país a cumprir seus objetivos climáticos. O Ministério de Meio Ambiente da Alemanha informou que foram emitidas cerca de 739 milhões de toneladas de gases de efeito estufa, 70 milhões a menos que em 2019. Esta é a maior queda anual desde a reunificação alemã em 1990. E mais de um terço do resultado está vinculado às consequências da pandemia, principalmente no setor de transportes e energia. Durante a primavera no hemisfério norte, as restrições relacionadas com a crise sanitária prejudicaram parte da atividade industrial e desaceleraram viagens por ar ou terra. Por outro lado, também pela primeira vez, as fontes renováveis contribuíram em 2020 com metade da produção de eletricidade, contra 25% há uma década. Para 2038, o plano é abandonar o carvão, que atualmente constitui 25% da matriz energética. A Alemanha assumiu o compromisso de reduzir suas emissões de carbono em 40% em 2020 em relação a 1990 e em 55% para 2030. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação.
Uma ótima tarde para você.